Olá pessoal, hoje a nossa aula será sobre obrigação de reparar o dano, tanto da parte do menor como da parte dos pais. Sejam bem-vindos. Então, para começar, a gente vai falar sobre o ato infracional, né, que gera aí as medidas socioeducativas, dentre as quais nós temos aí a obrigação de reparar o dano, né? Quando o menor comete algum tipo de ato infracional, um crime ou uma contravenção penal, ele pode vir a responder pelos seus atos de diversas formas. Sobre essa responsabilidade penal, de acordo com o artigo 104 do ECA, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Mas aí a gente tem uma variação. Até os 12 anos, a criança, né, que é chamada de criança, ela não responde criminalmente em hipótese alguma. Quem responde por ela são os pais, né? Agora, a partir dos 13 anos, dos 12 anos, desculpa, até os 18, o adolescente, né, porque aí já é a fase da adolescência, ele pode responder pelos seus atos, ele pode assumir algumas responsabilidades e, entre elas, ele pode cumprir essas medidas socioeducativas. No caso de algum dano, né, causado por uma criança menor de 12 anos, pode ser que os pais eles reparem esse dano. Aí a gente sai um pouco do ECA quando a gente fala dessa responsabilidade dos pais, a gente vai ver mais à frente, aqui mesmo nessa aula, porque entra em vigor também Código Civil e outros dispositivos legais, tá? Então, essa lei ela vai ser sempre aplicada de acordo com a idade do menor na época do ato cometido. Então, quando esse menor comete algum ato infracional, nós temos aí as medidas, 6 medidas socioeducativas: a advertência, a obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade ou internação em estabelecimento educacional. E qualquer uma das previstas no artigo 101, de 1 a 6. Então, todas as medidas socioeducativas são essas daí, tá? Essas do artigo 101, elas podem ser algumas medidas preventivas, né, que o Estado aplica, mas no caso, as medidas socioeducativas são as de 1 a 6. Para entender um pouco melhor sobre essa questão das medidas socioeducativas, tem um livro aí do Elcio Resmini Menezes, que é Medidas Socioeducativas, uma reflexão jurídico-pedagógica, porque ele explica, dentre outras coisas, né, que essas medidas elas têm a função de reeducar e de reintegrar o adolescente à sociedade, e não necessariamente de punir. É lógico, tem aí um caráter punitivo, mas bem tênue e bem sutil, porque o grande objetivo dessas medidas, o próprio nome fala, é de reeducar e de ressocializar o adolescente. Então, a medida socioeducativa ela deve ser proporcional ao ato, ela não pode ser extrema, ela não pode ser exagerada, ela deve levar em consideração as condições do menor em cumpri-la e deve ter como objetivo a reeducação e a ressocialização do mesmo. Em nenhuma hipótese será imposto o trabalho forçado. O juiz precisa observar se o menor tem condições físicas, psicológicas, né, e materiais de cumprir essa medida socioeducativa. Sobre os menores especiais, o parágrafo 3º do ECA prescreve que os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual especializado em local adequado às suas condições. Então, além desses aspectos, né, de deficiência ou algum distúrbio ou doença mental, existem outros fatores e aspectos que podem impedir o adolescente de cumprir uma medida socioeducativa. Então, o juiz precisa ter esse bom senso. Uma medida leve aplicada ao menor infrator é a advertência. Essa advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. Geralmente é dada em situações de pequenos delitos cometidos pelo menor e também em caso de o mesmo ser réu primário. Então, quando são pequenas faltas, né, pequenos delitos, o juiz primeiramente ele dá uma advertência.
Quando se tratar de ato infracional que cause danos patrimoniais, o juiz pode determinar que o adolescente restitua o bem material, faça o ressarcimento do dano ou de algum modo compense a vítima. Citamos adolescente porque, no caso da criança menor de 12 anos, os pais devem arcar com os prejuízos materiais do filho infrator. Caso pais do infrator ou o próprio adolescente não tenha condições Olá, peço socioeconômicas... desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Não tenha condições socioeconômicas de ressarcir o dano, o juiz pode adotar uma outra medida, porque nem sempre os pais ou adolescentes têm o patrimônio para ressarcir, aí o juiz pode adotar uma outra medida, como prestação de serviços à comunidade, entre outras coisas, para o adolescente cumprir essa medida socioeducativa. Tem também um outro livro aí do Rodrigo Zocal Rosa, das medidas socioeducativas e o ato infracional, né? E aí também faz uma análise dos dispositivos legais relacionados a essa questão das medidas socioeducativas. Então, como eu disse, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente também tem o Código Civil, que fala da responsabilidade civil dos pais, né, pelos atos dos seus filhos. Então, os pais são responsáveis pela reparação dos atos ilícitos praticados pelos seus filhos menores, quando estes estão em seu poder, sob sua autoridade e ou companhia. Se o menor estiver sob responsabilidade de um empregador, esse responderá pelos prejuízos que este menor vir a causar a outrem. O mesmo vale para internamento educacional. Então, vai depender de quem está ali com responsabilidade sobre o menor no momento em que esse menor pratica um dano ao patrimônio alheio. É muito comum que as crianças e adolescentes vivam hoje grande parte de seu tempo em escolas, clubes e associações, sob a vigilância de outras pessoas que não os pais. Desse modo, há de se verificar no caso concreto, no momento do dano, de quem era efetivamente o dever da vigilância. E aí, como que se dá esse reparo dos danos, né? Como a maioria dos menores não tem patrimônio próprio o suficiente para arcar com os prejuízos que causar, o adulto responsável pela criança, então, deve assumir essa incumbência. Portanto, se um menor de 3 anos ou de 17 anos de idade danifica o patrimônio alheio, o pai será responsável, salvo em síntese se provar caso fortuito ou força maior, né? Então, aí o juiz vai analisar se, de repente, não foi culpa do menor que cometeu esse ato danoso. Mesmo que o menor seja bem pequeno, os pais não podem alegar falta de discernimento da criança para se isentar de responder pelos seus atos, pois quanto menor a criança, maior deve ser a vigilância e o cuidado com ela. Sobre a emancipação do menor, porque existem menores que são emancipados, né? Adolescentes, geralmente, o Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de que a mesma, né, ou seja, a emancipação não elimina a responsabilidade dos pais. Então, dentre todos os fatores que levam um adolescente a ser emancipado, essa não está. Não há um consenso, no entanto, entre os doutrinadores do direito sobre essa responsabilidade dos pais quando se trata do menor emancipado. A nosso ver, desaparece a responsabilidade dos pais quando a emancipação decorre de outras causas relacionadas no artigo 5º. Essa posição do Venosa, né, no livro dele de 2008, vocês têm a bibliografia na apostila.
e então não há um consenso sobre essa questão da emancipação. Agora, em relação à idade, né, não dá para os pais, como vocês veem aí no início do parágrafo, não dá para os pais alegarem que a criança é muito pequena, não tem juízo, porque aí, no caso, se ela é muito pequena e não tem juízo, então aí sim que os pais deveriam estar mais atentos aos atos dela, né? Então, esse assunto da responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos menores, ele é um assunto que gera, como vocês viram, bastante discussão entre os próprios doutrinadores do direito, né? Até onde vai essa responsabilidade, o que dá para prever, o que não dá para prever. Por isso, eu trago algumas dicas de leitura para se aprofundar mais no assunto e ver o que realmente está sendo discutido nesse assunto. A gente tem aí o livro da Giovanna Viana, né? Responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos menores. Nós temos também um outro livro, Responsabilidade Civil dos pais pelos filhos menores em caso de divórcio ou separação judicial, que é um outro assunto que também gera bastante discussão. Estava sob a responsabilidade de um, de outro, se a guarda é compartilhada, os dois respondem, como que é? É bem complicado, então eu indico esse livro. Pais podem ser responsabilizados pelos atos dos filhos menores de idade. Esse é um artigo, né, do Daniel Mai Gil, do Jus Brasil, e lá também tem alguns detalhes práticos, né, de o que pode acontecer sobre essa questão da responsabilidade dos pais sobre os atos dos seus filhos. Então, eu encerro a aula com essas dicas, acho bastante importante aprofundar para ter mais conhecimento sobre esse assunto. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!